aldeia indígena Maciambu, Pirarupa, fica localizado no município de Palhoça, Santa Catarina. Ada kodis bawa pun setia ala koi mem sama jabat tu salah tu amantik yang masih kekuran ada problem kaki bring kok ada problem kaki kondisi mungkin boleh mungkin sesuai pakai kipannya kau api kaki lampu serabatan dan berasa lain aman lain sedih dari aja korekat tuh mereka pai pulang kok amang tidak pai satu ayam tuh nama aja pakai teh sekarang kali itu akan itu bambu ini aku tahu iya tahu bambu baru area teh aja po anak kali manjera kaen ko kering be bisa bekas tahan mah jika banyak tekan kering baik bisa nyawang gak nyawa mereka mencampur kan menyemak lagi bisa dijajah popa di kenal dijagai akhirnya bangkuai kampung tak dijaga jaga tak menjanji mereka jaga dijaga bambu oke udang menjanji jaga nama mana kecil sampai kota palit ko emang di palit itu cepo namanya nembate iya masuk indi sama tempat kena ibu nama dia muka kerja kota
Hindi. Macam seperti dekat Iraite. arah itu sama ang puri like na Maria mga cola di like puri dari ko na ada orang yang pamer udah gue masih nak lihat saya ekor mana harga sama juga terpulang dia itu ratus cuma saya ada ekor aja akhirnya udah baik ini aku anak versi jatuh aku anak jambang gue ya dapat sekarang beli
peta uma palita de atuaca. Pediu para Sama caca peta. Caca peta muka japur. Então, eu vou fazer uma pequena tradução aqui da Jéssica, mostrou o trabalho que ela faz, né? E ela começou explicando o nome dela, que é Jéssica, em Guarani é Cunhã, Nhaim, quer dizer. Então, ela explicou um pouquinho sobre o artesanato que ela sempre vem fazendo, né? Que ela mostrou um pouquinho do palito, do pau de chuva, do colar, do chocalho também, ela mostrou. Aí falou um pouquinho de cada artesanato assim para os indígenas, para nós que é indígena, sempre tem um significado, que é um instrumento, umas coisas muito sagradas, né? Ela falou um pouquinho aqui que antigamente era utilizado para o nosso uso dia a dia. Só que depois de passar muito tempo, a sociedade não indígena, como viu o artesanato, achou muito bonito, aí começou a negociar, né? Começou a trocar alguma coisa, né? E hoje ela fala que a maior fonte de renda dela é o artesanato. Só que devido à pandemia, ela não está produzindo bastante, né? Porque não tem aonde levar para vender também. Aí ela explicou um pouquinho também e ela mostrou um pouquinho ela fazendo o palito, né? Tem um tempo de 20 minutos, aí não dá para fazer muita coisa, né? Aí ela mostrou, né, dizendo que o palito tem gente que faz de madeira e tem gente que faz de bambu, né? E só que tem o tempo certo também para tirar o bambu, né? Porque senão ele cria um monte de bichinho, né? E acaba se perdendo, né? E é por isso que é importante que a gente tem que saber o tempo da lua para a gente tirar o material, né? Aí ela mostrou fazendo isso, né? Que esse daqui já está pronto. Ela mostrou esse daqui. E tem esse outro aqui. E falou um pouquinho também sobre essa cordinha aqui. Mostrou essa imbira aqui, que essa imbira aqui é natural, né? Que é casca de madeira que a gente utiliza, né? Que a gente usa bastante, né? Aí, só que ela prefere fazer às vezes desse daqui que é comprado, é uma cera que tem mais durabilidade, a resistência dela é mais forte. Aí ela está usando esse daqui também, não só porque ela prefere, porque às vezes os não indígenas também preferem esse daqui, que tem mais tempo de durabilidade e também é colorido, né? Uma cor muito forte e muito bonita. E ela falou um pouquinho também das penas também, que ela tem criação de galinha. Aí, porque os não indígenas também hoje vende também pena de galinha, né, colorida, né, e ela prefere usar natural, porque natural é mais original, né. Aí ela falou isso, e ela falou um pouquinho da cola também, né, que antigamente a gente usava iraitã, que era feito de cera de mel, né. Aí como a gente vive num espaço muito pequeno, quase não tem, aí a gente utiliza a cola, né? A gente compra nos mercados. Né? E usa a faca, tesoura, né? Basicamente tudo isso. E ela mostrou um pouquinho do chocalho aqui, que eu já mostrei no comecinho, que é feito também.
Vários tipos de chocalho é feito de... tem de coco, tem de cabaça e tem da taquara também, que é a taquarinha natural que a gente faz aqui agora ela não tem. Aí, e aqui ela se apresentou, né? Ela mora aqui na terra indígena Maciambu. Ela aprendeu a fazer os artesanatos com o pai dela, né? Que é uma pessoa que faz muito artesanato. E ela já mora aqui 2 anos, né, nessa região, mas ela veio lá do Mato Grosso do Sul, né? Que ela falou que tem 3 filhos, que ela basicamente sustenta os filhos através do artesanato, né? Só que agora está numa situação um pouco mais complicada devido à pandemia, né? Porque a gente não pode sair para vender o artesanato fora da comunidade. Então basicamente é isso. Por até agora.